Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! É uma alegria estarmos juntos nessa manhã para mais um programa Céus Abertos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então junte toda a família e vamos juntos ser edificados por essa palavra. Fique conosco e eu tenho certeza que assistindo essa palavra você vai sair daqui impactado pelo poder dela. Atos 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Os irmãos que acharam, digam amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? Essa é uma história muito linda. Essa é uma história onde vemos aqui o crescimento da igreja, vemos aqui o crescimento da obra de Deus, vemos aqui as consequências, os efeitos do crescimento da obra de Deus, e vemos aqui também os livramentos permitidos pelo Senhor pela obra de Deus. A Bíblia nos diz que havia um rei à época chamado rei Herodes, e este rei começou a buscar credibilidade perante os judeus, e a primeira coisa que ele fez foi matar a Tiago, a espada, um dos discípulos de Jesus. E ele viu que os judeus gostaram disso,
Então a Bíblia nos diz que ele na sequência mandou prender a Pedro e pretendia fazer a mesma coisa. Mas a Bíblia nos conta que Pedro era guardado por 16 soldados e estava tudo preparado para ele fazer a mesma coisa na Páscoa. Mas a Bíblia nos diz que havia uma casa onde os homens, as mulheres de Deus oravam em favor de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro dormia naquela noite, no dia seguinte era possível que seria ele o próximo a ser morto. Mas a Bíblia diz que o povo orava continuamente pela vida de Pedro. E a Bíblia nos diz que naquela noite, naquela prisão, onde havia um Pedro guardado com correntes, guardado por 16 soldados, a Bíblia diz que apareceu um anjo. E o anjo disse, tocou ele no lado direito, perto da costela, e diz, levanta. E a Bíblia diz que quando ele levantou, a Bíblia diz que as cadeias, as correntes caíram. A Bíblia diz que ele passou então a seguir o anjo disse para o seguir, ele o seguiu, passou o primeiro grupo de soldados, passou o segundo grupo, e aí chegou diante de uma porta de ferro, muito reforçada, mas a Bíblia diz que o anjo ia na frente, e quando ele chega diante daquela porta, ela abriu automaticamente, e a Bíblia diz então que Pedro saiu, foi até a rua, e o anjo o deixou. Daquele momento em diante, a Bíblia diz então que ele procura ir até aquela casa, onde os irmãos estavam reunidos orando, e ele diz que chega àquela casa, começa a bater aquela porta, e a Bíblia diz que uma menina chamada Rode vem, conhece a voz de Pedro, e ela diz emocionada aos demais irmãos, Pedro está aí fora, está batendo, está chamando. A Bíblia diz, não, os outros irmãos ficaram, não é possível, deve ser um anjo, você está ouvindo um anjo, você está fora de si. A Bíblia diz que Pedro insistia em bater naquela porta, né? E a Bíblia diz então que foram conferir e abriram e viram e se espantaram. E Pedro contou tudo a eles, como o anjo havia libertado, como o anjo havia feito, como o anjo havia trabalhado e restaurado a vida dele através das orações. Eu quero te dizer que não importa a situação, não importa o cenário, não importa a libertação, o aprisionamento que você esteja vivenciando, eu creio num Deus que fez na vida de Pedro e pode fazer na sua vida, pode operar na sua vida, pode operar na sua história. E nesta palavra, irmãos, nós vemos aqui no verso de número 1 até o verso de número 4, nós vemos aqui que o crescimento da igreja, o crescimento da obra e o seu crescimento, toda vez que você cresce, toda vez que você desenvolve, existe e gera perseguição do inimigo contra os servos de Deus. Sempre foi assim, é sempre assim. Eu não sei qual foi o passo, a decisão que você tomou, talvez um batismo, talvez um casamento, talvez participar da ceia do Senhor, talvez renunciar a alguma coisa. Aquele que tem uma fé inteligente sabe que existe uma luta, existe uma batalha para que não se concretize, para que você não saia do lugar. Vão tentar te amarrar, vão tentar te prender, vão tentar te atrasar, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Naquele tempo a igreja estava crescendo, naquele tempo a igreja estava se desenvolvendo. Então Herodes achou que matando os líderes, matando a liderança, ele ia impedir o crescimento da igreja. Mas eu quero te dizer, a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 5, no verso de número 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque é deles o reino dos céus. A Bíblia diz, irmãos, no verso de número 4, que haviam prendido a Pedro e colocaram 4 quartetos de soldado. Colocaram 16 soldados, colocaram 16 homens para guardar, para travar Pedro. Pedro não era tão forte assim, mas entenda que o inimigo movimenta muita gente para te parar. O inimigo, ele não vem com um só. A Bíblia diz que ele é covarde.
ele vem para matar, para roubar e destruir. 16 contra 1, 16 homens para guardar um. Quantas pessoas o inimigo tem movimentado para te paralisar? Quantas pessoas o inimigo tem movimentado para te fazer parar na obra de Deus? Quantas reuniões, quantos projetos, quantas situações no trabalho, às vezes na família, para te fazer parar. No verso 4 a Bíblia diz que eram 16 homens, 16 soldados armados, preparados para travar, para segurar a Pedro. Mas eu quero te dizer que a maioria sem Deus é nada, e você com Deus é maioria, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. 16 pessoas. A Bíblia não cita quantos, mas enquanto Pedro estava ali no verso de número 5, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava guardado na prisão, uma igreja, numa casa, fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Enquanto tinha os soldados armados, tinha um outro grupo de homens, de mulheres, usando a ferramenta espiritual, clamando, buscando a Deus. Irmãos, esta é a melhor arma, as armas espirituais. É o jejum, é a oração, é a consagração, é o poder da oração. Saiba que quando existe oração, Deus envia anjo, Deus envia um varão, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa prisão, essa situação não vai ser para te matar, mas vai ser para te guardar. Eles acham que vão te prejudicar, mas vão acabar te guardando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai em todo tempo, orai em toda situação, não murmura. No verso 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Estão te perseguindo, estão te aprisionando, estão mandando 16, 20, 36, eu não sei quantos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Deus, para aqueles segundo o seu propósito. Essa situação não vai ser para te matar, isso vai ser para te ajudar. Isso não vai ser para te prejudicar, isso vai ser para te promover. Isso não vai ser para te humilhar, isso vai ser para te exaltar. O nome do Senhor vai ser glorificado. A última palavra vem do Senhor, a última atitude vem do Senhor. Creia nele, aguarde por ele, creia nele, o nome dele vai ser glorificado. Continue orando, creia no poder da oração, orai sem cessar. E se você crê no poder da oração, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, os 16 soldados guardando Pedro, uma casa, culto no lar, fazendo culto no lar, orando pela vida de Pedro, um com arma física, outro com arma espiritual. E Pedro, o que ele estava fazendo? É muito interessante, porque a Bíblia diz que Pedro, quando Herodes estava lá no verso 6, quando Herodes estava para fazer comparecer, para fazer lá o espetáculo dele, talvez matar publicamente, sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo entre dois soldados. Pedro estava dormindo, ligado com cadeias, com correntes, os guardas diante dele guardavam, e o Pedro sabe o que estava fazendo? Dormindo. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que crê no Senhor, aquele que sabe, conhece quem é o seu Deus, ele não se apavora, ele não murmura, ele descansa no Senhor. Descansa. Eu quero te dizer, não se apavore, não murmure, não retroceda, não fique falando coisa com coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pedro descansando, igreja orando, soldado guardando, é amanhã.
Mas a Bíblia diz que, de repente, nesta mesma noite, a Bíblia diz que então o milagre acontece. No verso 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, a Bíblia diz, então sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. E tocando Pedro do lado assim, falou: Pedro, acorda, está na hora, o milagre chegou. Você vai sentir o toque do Senhor na sua vida. O anjo do Senhor vai te tocar. O anjo do Senhor vai falar assim: eu não sei porquê, mas eu estou sentindo de ir para cá. Eu não sei, porque eu senti um toque do Senhor que é para eu fazer isso. E a Bíblia diz que o anjo falou assim: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Irmão, o que você pode fazer, o anjo não vai fazer. Levantar você podia. Levantar ele podia. A Bíblia diz que quando ele levanta, caíram-lhe as cadeias, caíram-lhe as correntes. Quando você obedecer a voz de Deus, quando você obedecer a voz do Senhor, um milagre vai acontecer na sua vida. Quando você reage à voz de Deus com obediência, Deus se manifesta com milagre, Deus se manifesta com bênção. O anjo entra com providência na sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: obedeça e o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai operar na sua vida. A Bíblia diz que ele ouviu o anjo. A Bíblia diz que ele ouviu o anjo. Na igreja o anjo do Senhor é o pastor. Na igreja o anjo do Senhor é aquele que anuncia a palavra. Homem, mulher, todo aquele que anuncia a palavra do Senhor é o anjo na sua vida. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: receba esta palavra. Hoje é tempo de você levantar. Hoje é tempo de você levantar. O anjo do Senhor está te dizendo: levanta, que aquilo que está te amarrando vai cair por terra. Esses grilhões, esse aprisionamento vai cair por terra, porque você já tem orado, a igreja já tem orado continuamente pela sua vida. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: levanta e um milagre vai acontecer. A obediência vai gerar bênção. A Bíblia diz em Tiago 1,19, Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. O Senhor me trouxe para te dizer: seu milagre vai acontecer quando você obedecer. Alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Alinhe o seu desejo ao desejo de Deus. Alinhe o seu projeto ao projeto de Deus. Obedeça a palavra de Deus e mudanças, transformações, libertações vão acontecer na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, 16 guardas, uma igreja orando, Pedro dormindo. O anjo toca, fala: levanta, Pedro, está na hora. O milagre é agora. O milagre é em parceria. Eu quebro as correntes e você se coloca de pé. Você se coloca de pé e eu quebro as correntes. Vamos fazer. A Bíblia diz que Pedro levanta, as correntes se quebram. E a Bíblia nos diz ainda, no verso de número 10, que eles começam a caminhar. Pedro põe as sandálias, Pedro pega a capa. E a Bíblia diz no verso 10 que eles passaram o primeiro grupo de guardas, a primeira porta, a segunda porta, e aí chegaram na porta de ferro. A Bíblia diz que chegaram na porta de ferro, e a Bíblia nos diz assim no verso de número 10: e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram a rua. Eu quero dizer para você que a presença de Deus acompanhava Pedro. A presença de Deus representada pelo anjo acompanhava Pedro. Talvez você já foi no shopping. Talvez você já foi em algumas das empresas modernas. Em nome de Jesus, nós vamos pôr isso na igreja também. A Bíblia diz que quando ele estava saindo diante da porta de ferro, aconteceu como acontece quando você vai lá no shopping. Você vai lá no shopping, quando você chega assim, diante da porta de vidro, ela abre automaticamente pelo sensor de presença. Você passa, ela fecha. Quando você chega assim, a porta abre automaticamente pelo sensor de presença. A Bíblia diz
há 2000 anos atrás, que também ali tinha sensor de presença, mas era a presença de Deus na vida de Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro chega naquela porta de ferro, altamente reforçada, mas ele chegou com a presença de Deus. A Bíblia diz aqui no verso de número 10, que chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. Automaticamente abriu. Automaticamente. Eu não sei quais são as portas que estão fechadas sobre a sua vida, mas se a presença de Deus estiver contigo, todas as portas vão se abrir pelo sensor da presença de Deus na sua vida. É a presença que abre as portas, é a presença que quebra aquilo que está amarrado, é a presença que te liberta dessa situação. As portas vão se abrir automaticamente, por si mesma. Sabe o que a Bíblia nos diz, irmãos, em Mateus 16, 18? A Bíblia diz assim, em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Tem muita gente que acha que as portas daqueles que estão com Deus não vão se romper, não. Olha só o texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. É o contrário, irmão. O inferno está com a porta fechada, amarrando. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Elas vão ser arrombadas. Elas vão, aquele filho, aquela filha, aquela situação que está aprisionada vai se romper. Aquilo que o inferno está amarrando vai se romper. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E se você crê que as portas vão se abrir, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. A Bíblia diz então, no verso 11 em diante, que ele foi até a casa onde estava ali os irmãos orando. Estavam ali, a Bíblia diz no verso de número 13, que batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu para escutar. Agora era uma porta de madeira, irmão. A porta de ferro abriu sozinha. O anjo deixou ele. No verso de número 10 diz que o anjo deixou ele. Agora ele já estava sem o anjo. Quando ele chega naquela porta de madeira, nem era de ferro, agora ele tem que bater. Está batendo lá, a menina ouve. Mas se o anjo tivesse com ele, até aquela de madeira abria. Porque se abrir uma de ferro, não vai abrir de madeira. Mas agora, entenda que a presença que faz abrir a porta. A Bíblia diz que ele então bate. E eles então ouvem. E a Bíblia nos diz, irmãos, que então falaram que a menina estava louca, né? Lá no verso de número 15 disseram, essa menina está louca. Disseram, ela está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia, é seu anjo. A Bíblia diz então no verso de número 16 que Pedro perseverava batendo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Para terminar, irmãos, saiba, todo crescimento tem um preço. Todo crescimento tem perseguição. Todo crescimento tem luta, tem perseguição, tem aprisionamento. Mas ore, clame, busque ao Senhor sem cessar. Enquanto usam armas humanas, use armas espirituais. Use armas espirituais. E o anjo de Deus vai tocar nessa situação. O anjo de Deus vai entrar e vai tocar nessa situação. E as portas que estão fechadas, pela presença de Deus, elas vão se abrir na sua vida. As portas que estão travadas, Deus vai dar ordem ao anjo, é a presença dele que anda. E o milagre, clame, e o milagre vai bater a sua porta. Obedeça a palavra, creia na palavra, pratique a palavra, viva a palavra, continue orando e o milagre vai bater a sua porta. E todos
todos, vamos falar que você está louco, você está louca, mas no final, todos ficarão espantados do que Deus irá fazer na sua vida e na sua casa. A Bíblia diz que o Pedro foi lá na casa. Deus vai fazer um milagre na sua vida e Deus vai fazer um milagre na sua casa. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Você pôde perceber o quanto é importante termos sabedoria nas nossas palavras, nos nossos olhos, em todos os nossos caminhos. No entanto, de todas as coisas, o mais importante é guardar o nosso coração. Para isso, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é tirar do nosso interior tudo aquilo que não agrada a Deus. E a segunda? A segunda é fazer aquilo que está escrito em Salmos 119, 11. Vamos ler juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Medite nessa palavra, pratique esta palavra e seja mais do que vencedor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima semana.